Quando a gente acorda, o nosso pico de energia tende a ser alto, certo? A gente tem muito mais força de vontade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Strategy Class, onde eu compartilho com você estratégias, ferramentas e técnicas para você elevar os seus resultados, viver em alta performance e se tornar um strategist. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. O episódio de hoje, o tema de hoje é por que você está cansado. A gente vai entender um pouco sobre energia e por que realmente as pessoas estão cansadas. Às 6 horas da tarde, muitas pessoas relatam para mim que elas estão cansadas e completamente exaustas. Esse é o tema de hoje desse episódio. Por que você está cansado? Então a gente vai entender um pouco sobre motivação, sobre força de vontade, sobre energia, tanto energia orgânica como a nossa energia emocional. A gente vai entender um pouco sobre preguiça, procrastinação, sobre todo esse contexto que envolve energia e a gestão de energia também, para a gente poder gerar resultado. A gente vai entender sobre tudo isso no episódio de hoje. Primeiro de tudo, energia. O que seria... Primeiro de tudo, energia. O que seria energia? Bom, no meu ponto de vista, existem dois tipos de energia. Primeiro, existe a energia orgânica, que é a nossa energia física, certo? Ou seja, quando nós comemos uma lasanha, sabe, em uma refeição, basicamente nós estamos utilizando a nossa energia física para poder digerir toda aquela lasanha, digerir todo aquele alimento. Então, a energia orgânica é a nossa energia física, sabe, quando nós sentimos aquele cansaço físico. A energia, mas existe também, além da energia orgânica, que é a nossa energia física, existe também o nosso IDI, que é o nosso índice de domínio interior. Essa energia, esse segundo tipo de energia, é a nossa energia orgânica, é a nossa energia emocional, ou seja, a nossa capacidade, a nossa força de vontade para querer fazer as coisas, a nossa motivação para realmente ir e correr atrás de algo, atrás de um objetivo e por aí vai. Então nós temos esses dois tipos de energia, a nossa energia orgânica e a energia, o nosso IDI, que é a nossa energia emocional. E aí vem a pergunta, por que a maioria das pessoas estão cansadas? Bom, existem milhares de motivos dos quais as pessoas ficam cansadas ao longo do dia. E eu vou compartilhar com você aqui alguns dos motivos que são, no meu ponto de vista, principais dos quais as pessoas estão literalmente cansadas e exaustas ao longo do dia. O primeiro motivo é o seguinte, é que as pessoas elas se alimentam muito mal. Então, como é que a gente vai ter energia orgânica? Ou seja, como é que a gente vai ter energia física se nós não estamos colocando para dentro do nosso corpo alimento de qualidade que vai realmente dar energia, vitalidade e vigor para o nosso corpo? Então, essa é a primeira questão. Cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos, porque aí tudo isso vai colaborar para você realmente, de fato, ter energia e vigor físico e também emocional. Muitas pessoas relatam para mim que às 18 horas da noite, 17 horas, 18h30, 7 horas da noite, elas estão completamente cansadas e exaustas. Sabe, eu não aguento mais nada, Vitor. Eu não tenho vontade de fazer mais nada, eu estou completamente cansado, fisicamente e emocionalmente. Eu digo para você que uma pessoa que sente isso não é normal. Por quê? Não é normal uma pessoa se sentir cansada às 6 horas da tarde. Porque o nosso corpo ele foi feito para sentir energia, ele foi feito para sentir vitalidade. Então, se você fica cansado em períodos onde, por exemplo, durante a noite, assim, 9 horas da noite, tudo bem, é normal, é hora de dormir, ok. Mas agora, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, as pessoas relatando que estão completamente cansadas, e por muitas vezes, as pessoas nem trabalharam tanto assim para se sentirem tão cansadas. Então, é interessante a gente entender os motivos. A alimentação, relacionada à alimentação, as pessoas estão exaustas porque elas não se alimentam direito. Então, a alimentação, ela assume um papel fundamental na hora que uma pessoa vai ter energia ou não ter energia. Então, por muitas vezes a pessoa se alimenta, come alimentos que não dão para ela energia. Bem pelo contrário, ela consome alimentos que vão sugar a energia dela.
Por exemplo, quando a pessoa, ela, vou utilizar um exemplo para ficar mais fácil, né, para você poder entender. Uma pessoa, ela foi almoçar e ali ela almoçou arroz, feijão, lasanha, um bife e salada. E aí, assim que ela terminou de almoçar, ela vai se deitar para poder dormir, para poder tirar um cochilo. No momento em que ela faz isso e ela acorda muito cansada. Mas é um cansaço pós-almoço e ela acorda cansada. Por que ela acorda cansada? Primeiro, que o nosso corpo ele trabalha muito para poder digerir todo aquele alimento. Sabe? É arroz, feijão, lasanha, bife e por aí vai. Então, nosso corpo ele teve que trabalhar muito para poder fazer a digestão, para poder digerir todo aquele alimento que a gente consumiu. Então, a gente vai tender a ficar cansado, porque o nosso corpo, o nosso organismo teve que trabalhar muito. Então, ele teve que puxar muita energia orgânica, ou muita energia física do nosso corpo para realmente trabalhar em alta intensidade para poder digerir todo aquele alimento. Então, através disso fica evidente por que nós estamos cansados. E outra coisa, muitas pessoas estão cansadas quando elas acordam. Isso é interessante. Por quê? Por exatamente também esse fenômeno acontece durante a noite. E te digo mais, o nosso organismo durante a noite, ele tende a ser mais lento do que o nosso organismo na parte da manhã e no começo da tarde. Por quê? Porque no período da noite, a gente tende, como nós tendemos a estar mais cansados, né, depois de um dia de trabalho, muita coisa aconteceu, nós tendemos a estar mais cansados. Então o nosso organismo, né, o nosso metabolismo e toda a nossa parte interna fisiológica, ela tende a trabalhar de uma forma mais lenta. E por questão dela ter que trabalhar de uma forma mais lenta, ela basicamente tem mais dificuldade para poder digerir todo aquele alimento. Agora imagine uma pessoa que ela terminou de jantar ali o seu arroz, seu feijão, sua feijoada e por aí vai, e ela vai se deitar para poder dormir. Imagina tanto que o nosso organismo vai ter que trabalhar para poder digerir todo aquele alimento e é por isso que muitas pessoas acordam cansadas. Porque o nosso corpo, ele, ao invés de nos recuperar, né, recuperar o nosso vigor físico, a nossa energia física, o nosso corpo teve que trabalhar muito à noite para poder queimar todo aquele alimento que ele realmente que a gente se alimentou, entendeu? Então é muito importante a gente cuidar da alimentação, ter uma alimentação mais saudável, comer realmente alimentos de verdade para a gente realmente ter energia. E aí vem a pergunta, quais são os alimentos que eu recomendaria para uma pessoa poder se alimentar? E lógico, existe um princípio chamado princípio da individualidade, onde cada pessoa experimenta algo por si e vê se aquilo funciona para ela. Vê se aquele alimento que ela tá comendo realmente está fazendo diferença para ela. Então, essa é a primeira questão. É a pessoa ela procurar questionar quais são os alimentos que ela está comendo. Se perguntar, isso que eu estou comendo está me dando energia? Está me dando vitalidade? Está realmente me fazendo ter vigor e energia ao longo do dia? E por aí vai? Se sim, ótimo, continue consumindo esses alimentos, comprando no supermercado ou em alguma feira. Caso que não, ótimo, pare e se questione. E aí você mesmo pode estar fazendo esse questionamento ao longo do seu dia a dia. Por que eu estou cansado ao longo do meu dia a dia? E aí você vai se questionando, olha, será que foi o almoço? Será que foi aquele café da manhã? Então você vai estar se questionando diariamente para você poder ir para o seu próximo nível. Os alimentos que eu recomendo, certo? Antes de você aplicar esses alimentos, procurar entender um pouco melhor sobre isso, que se questione. Mas como que eu cuido da minha alimentação? Eu costumo consumir bastante gordura boa, sabe? Manteiga, óleo de coco, peixes de preferência, peixes gordos, óleo de coco. Então todos esses alimentos, abacate também, certo? Então todos esses alimentos que eu acabei de citar, depois você pode digitar no Google, lista de alimentos que contém gordura boa, são alimentos que vão realmente te dar mais energia. Certo? São gorduras muito boas
para te dar mais energia, você vai ficar muito mais bem disposto. Além disso, proteína. Só que a proteína pode ser média, tá? Ovos, carnes e por aí vai. E, por último, o carboidrato. O carboidrato é apenas uma pequena porcentagem que você pode colocar no seu prato. Por quê? Porque o carboidrato ele tende a consumir muita nossa energia. Para o nosso corpo poder digerir carboidrato, nosso corpo tende a ficar muito cansado para poder digerir todo aquele alimento. Então, o carboidrato ele é apenas uma porcentagem e dê preferência para o carboidrato integral. Arroz integral, macarrão integral, pão integral. Então, dê uma olhada nisso. Castanhas e nozes, que são gorduras boas, também é muito recomendado você se alimentar para você ter mais energia. Mas eu te recomendo que você vá no Google e digite lá sites confiáveis, tipos de gorduras boas, para você poder se aprofundar e entender sobre cada um desses alimentos, para você ter mais energia ao longo do seu dia a dia. Então, essa é a primeira questão que faz as pessoas perderem energia, que fazem as pessoas perderem performance. A segunda questão que no meu ponto de vista, eu acredito que faz as pessoas perderem energia, perderem performance, são pensamentos excessivos. O que eu quero dizer com pensamentos excessivos? O ser humano, em média, ele pensa demais. Ele pensa 24 horas do dia dele. Inclusive, muitas pessoas acreditam que quando elas estão dormindo, elas não estão pensando. Né? Nosso corpo, sim, ele está descansando. Mas a nossa mente, ela está processando informações ainda. Certo? Não é à toa que muitas vezes a pessoa ela vai se deitar e às vezes ela acorda com uma ideia em mente sobre um projeto, sobre algo na vida dela. Então, o nosso corpo, quando ele está deitado para poder dormir, quando nós estamos dormindo, a gente ainda está pensando em várias coisas. Acontecimentos durante o dia e por aí vai. Então, a gente pensa 24 horas do dia. E esses pensamentos que nós temos tendem a gastar energia. Tanto energia emocional, né, o nosso IDI, como energia física mesmo, a nossa energia orgânica. E, gente, são pensamentos, na maioria das vezes, na maioria dos casos, são pensamentos muito autossabotadores. São pensamentos assim que geram preocupação, que geram ansiedade, que geram, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ligar para fulano, eu preciso ligar para ciclano, eu não sei se isso vai dar certo. Então são pensamentos muito autossabotadores que acabam limitando a pessoa de poder agir. Então é muito importante a pessoa buscar estratégias, buscar ferramentas para poder diminuir esse fluxo de pensamentos. E eu te digo mais, uma ferramenta que pode te ajudar é a meditação. Tá certo? Eu vou falar mais um pouquinho sobre ela, como que você pode meditar, mas por que eu acredito que as pessoas precisam da meditação nos dias atuais? Há algum tempo atrás, quando a gente ainda não tinha internet, não tinha milhares de coisas acontecendo à nossa volta, por exemplo, há milhares de anos atrás, a gente não tinha tanta informação igual tem hoje, certo? Antigamente não tinha tanta informação, não tinha... se a gente quisesse ter acesso a alguma informação, a gente tinha que ir na barca, né? A gente tinha que ir numa biblioteca, que às vezes em algumas cidades nem tinha biblioteca, e a gente chegava na biblioteca, tinha que pegar um livro e ali ficar pesquisando a informação que a gente queria. Hoje em dia é tudo muito fácil, certo? Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, a gente digita uma informação no Google e a informação aparece pra gente. Se a gente quer conversar com uma pessoa, a gente pega e liga para essa pessoa e essa pessoa atende a gente. Então, a gente tem televisão, a gente tem Netflix, a gente tem pessoas nos chamando, notificações o tempo inteiro, nos solicitando. Então, é muita coisa acontecendo. Antigamente não era assim, mas hoje em dia é assim. Tá tudo muito rápido e cada vez mais acelerado. Então, a gente vai precisar de ferramentas que são milenares, no caso da meditação, para a gente poder acalmar esse nosso fluxo de pensamentos. Porque esse excesso de informação que a gente recebe, esse excesso de distrações também, de muita coisa acontecendo, exige que a gente busque ferramentas para a gente poder acalmar o nosso interno. Porque se a gente não fizer isso, nós estaremos sendo pessoas doentes.
tanto mentalmente, emocionalmente, como no caso da energia aqui que eu estou falando com você. Tanto a sua energia orgânica tende a cair, como também a sua energia emocional, ou seja, a sua vontade, a sua força de vontade para fazer as coisas, a sua motivação e o seu entusiasmo para correr atrás dos seus maiores objetivos. Então, é muito importante você ficar de olho nisso. Porque o que acontece? Primeiro eu tenho pensamentos negativos. Não sei se isso vai dar certo. Será que eu devo fazer isso ou aquilo? E por aí vai. E isso tudo gera preocupação. E a preocupação gera ansiedade. E a ansiedade pode desencadear uma depressão e por aí vai. Então, uma coisa vai tendendo a levar a outra, e quando você perceber, você está no fundo do poço, digamos assim. Então, você vai precisar ter que acalmar o seu interno, acalmar o seu fluxo de pensamentos, para você poder ir para o seu próximo nível de resultado. E como é que eu medito, Vitor? Primeiro que a meditação ela não é algo feito somente para monges, certo? Muitas pessoas elas têm essa crença de que meditação ela faz parte de culturas religiosas ou algo do tipo. Sim, o budismo utiliza muito a meditação e não é à toa que o povo budista são um povo muito positivo, muito otimista, certo? Eles acalmam, eles são pessoas muito controladas emocionalmente, têm muito mais clareza do que a maioria dos povos. Porque é um povo que medita bastante, é um povo que tem bastante clareza mental. Então, é muito importante a pessoa meditar. E não sou mais eu que estou dizendo, certo? Estudos científicos comprovam os benefícios da meditação. Mais foco, mais clareza, mais presença no momento. Agora imagina o seguinte, imagina você acordar de manhã, você meditar por 20 minutos, e depois você pega para ler um livro e você consegue ler aquele livro sem distrações de pensamentos. Porque nada mais é do que isso que a meditação proporciona pra gente. Certo? Você não fica incomodado com pensamentos o tempo inteiro. Pensamentos do tipo, o que eu tenho que fazer depois? E a meditação ela faz com que os seus pensamentos eles fiquem mais afiados. Certo? E você consiga ganhar mais consciência para esses seus pensamentos que você está tendo. Então, você percebe que os seus pensamentos não é você. Você está ali, você é bem maior do que os seus pensamentos. E por você ser maior que os seus pensamentos, você pode eliminar o pensamento. Você pode expulsar aquele pensamento e pensar no que você quer pensar. E pensar em algo otimista e algo positivo que vai te levar para o seu próximo nível. Como que eu medito? Bom, a meditação, para você poder meditar, a minha recomendação é que você medite ao acordar e antes de dormir. Mas nada impede que você tenha alguns compromissos durante o dia, você pode meditar antes desses compromissos importantes. Você pode estar meditando ao longo do seu dia, mas ao acordar e antes de dormir, eu acredito que deve se tornar um hábito para você. Por quê? Porque eu acabei de acordar. E basicamente, quando a gente acorda, a gente não tem tanto excesso de pensamentos, né? Porque a gente teve uma boa noite de sono, a gente está descansado, então a gente ainda não passou pela loucura do dia a dia. Então, os nossos pensamentos eles tendem a estar mais baixos, não tem tantos pensamentos assim na nossa mente. Mas aí é bom você meditar para você diminuir mais ainda esse fluxo de pensamentos para você poder se preparar para o dia. Então você entra para o dia com mais foco, com mais clareza, mais presença no momento. Você entra para o dia bem mais animado, porque com bem mais bem-estar, porque é isso que a meditação proporciona para a gente também. Então você entra para o dia mais bem preparado, certo? Para os desafios do dia a dia. Isso tende a gerar muito mais resultado. Então, essa é a minha recomendação para você. Além disso, então quando você faz isso, você consegue, quando você tem foco, você tem muito mais produtividade também, seja no seu trabalho ou nos projetos dos quais você quer realizar. Então é muito importante, muito interessante você, ao acordar, você meditar. E aí vem a pergunta, Vitor, quanto tempo eu devo meditar? Olha, a minha recomendação, né, pessoal, que eu faço, eu medito 10 minutos. Certo, antes eu meditava 20, teve uma época que eu meditei 30, mas eu acredito que 10 minutos é o tempo essencial para me mergulhar dentro de mim, né, acalmar os meus pensamentos, para mim poder ter mais presença ali comigo mesmo. E aí eu tento me autoconhecer cada vez mais. Então é muito interessante isso.
Então, quando você acordar, medite. E aí você pode cruzar suas pernas mesmo ali na sua própria cama e coloca um temporizador, né, no seu celular, no seu smartphone, cerca de 10 minutos. E aí você puxa o ar bem profundamente pelo nariz, sabe? Puxa todo o ar pelo nariz. Segura por 3 segundos, certo? De olhos fechados, segura por 3 segundos. Depois você solta aquele ar livremente pela boca. Mas a grande sacada, puxe todo o ar, sabe? E aí você segura por 3 segundos e solte o ar livremente pela boca, certo? Mas não force tanto. Puxe devagar todo o ar de uma forma relaxada e amorosa. Depois solte o ar livremente pela boca, também de forma amorosa, e deixe todo o ar fluir. E aí você vai repetindo esse ciclo de puxar o ar, segurar por 3 segundos, depois soltar o ar livremente pela boca. E aí quando você faz isso, você tem muito mais clareza, tem muito mais presença. Agora imagina fazendo isso durante aí 10 minutos. E te digo mais, para você, às vezes você vai realmente ser incomodado pelos seus pensamentos, sabe? Isso é algo normal e vai acontecer. Acontece com todo mundo que se inicia no campo da meditação. A pessoa percebe e, nossa, Vitor, eu penso demais, sabe? E realmente isso acontece. A gente pensa demais. E durante a meditação você percebe isso. Isso fica claro e fica evidente que você pensa demais. Só que aí eu te mostro ferramentas eficazes para você acalmar o seu interno. Então, uma estratégia que você pode utilizar, sabe qual que é? É você contar mentalmente. Quando você estiver puxando o ar, por exemplo, puxa o ar bem profundamente pelo nariz. E aí você conta mentalmente até 10. 1, 2, 3, até 10. Se por acaso os seus pensamentos se desviarem da contagem, sabe, aparecer pensamentos e você desviar sua atenção dos números que você está contando, volte de novo a contagem até o número inicial, que é 1. 1, 2, até 10. E assim você faz, tanto na hora de puxar o ar, quanto na hora de soltar o ar, de exalar o ar. Então você fazendo isso, você tem muito mais presença e muito mais clareza. Pessoal, o segundo motivo pelo qual então eu acredito que as pessoas elas estão cansadas é pelo excesso de pensamentos, porque pensamento gasta energia. Tanto energia orgânica, energia física, como energia, nosso IDI, que é a nossa energia emocional. Agora, antes da gente encerrar, a última estratégia para você, a última questão agora para você que por que você está cansado é a parte da manhã. A gente vai entender um pouquinho sobre isso agora mesmo. A maioria de nós, pessoas, a gente acorda, sabe o que a gente faz? A gente vai pegar, assim que a gente acordou, a gente vai pegar e vai escolher a roupa, sabe? A gente vai decidir a roupa que a gente vai usar. A gente vai decidir a roupa que a gente vai usar. A gente vai decidir se a blusa combina com o sapato. A gente vai decidir o relógio que a gente vai utilizar. A gente vai decidir o livro que a gente vai ler na parte da manhã. A gente vai decidir várias coisas. A gente vai decidir será que hoje eu tenho aula de matemática ou de física? A gente vai decidir, aí que a gente vai colocar os papéis, os documentos dentro de uma pasta. Então, muitas pessoas, elas vão iniciar o dia tomando decisões banais e superficiais. Mas, Vitor, colocar documentos dentro de uma pasta é banal e superficial? Tende a ser. Vitor, escolher a roupa que eu vou usar para poder ir para a minha entrevista de emprego, para mim poder ir para o meu trabalho, é uma decisão superficial? Eu digo para você que sim. Porque o que é mais relevante para você fazer na hora que você acorda são as coisas que vão gerar para você alcançar o seu objetivo. E aí eu vou com calma aqui para você poder entender o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Quando a gente acorda, o nosso pico de energia tende a ser alto, certo? A gente tem muito mais força de vontade na parte da manhã do que na parte da tarde, principalmente do que na parte da noite. Por quê? Porque ao longo do nosso dia, a nossa energia tende a cada vez se diminuir cada vez mais. E a nossa energia, tanto orgânica quanto o nosso IDI, quanto a nossa energia emocional, ela tende a ficar cada vez mais baixa. E quando a nossa energia fica cada vez mais baixa,
o nosso nível de força de vontade também é abaixado. Fica cada vez mais baixo. Então, a chance de uma pessoa sair da dieta dela na parte da tarde e na parte da noite é maior do que a decisão da pessoa sair da dieta dela na parte da manhã. Por quê? Porque na parte da manhã, como nós temos mais energia, nós tendemos a ter muito mais força de vontade. Então, é muito importante você tomar a decisão de fazer as coisas mais importantes ao acordar. Faça. Então, como que você resolve isso? Na sua noite anterior, sabe, hoje à noite, antes de dormir, você organiza o seu dia seguinte, sabe, você escreve no seu celular, no bloco de notas. Existem 2 blocos de notas muito bons que você pode escrever as suas prioridades, sabe, as tarefas que são importantes para você. O primeiro bloco de notas é o Evernote, o segundo bloco de notas, né, é o Google Keep. O Google Keep também é muito bom. E aí, antes de você dormir, você escreve quais são suas prioridades do dia seguinte, sabe? No dia seguinte eu vou fazer uma determinada coisa. Eu tenho uma reunião, ou eu tenho que ler um livro, ou eu tenho que fazer um determinado projeto. Então você define quais são suas prioridades. E o que é uma prioridade? Prioridade é aquilo que é mais importante para você. Sabe, você tem um objetivo que está lá no longo prazo, mas você quer dar os primeiros passos para poder alcançar aquele objetivo. Então as prioridades é aquilo que vai fazer com que você esteja mais perto de alcançar aquele objetivo. Por isso é muito importante você definir realmente quais são as suas prioridades do dia seguinte. E aí quando você define as suas prioridades, fica tudo mais fácil. E aí quando chega no dia seguinte, você não precisa decidir o que eu vou fazer hoje. Quais são minhas prioridades? Não, você já decidiu na noite anterior. E aí quando chegar no dia seguinte, você só executa. E a mesma coisa que você pode fazer na sua noite anterior é você pegar e você escolher a roupa que você vai usar no dia seguinte. Sabe? A camisa que você vai usar, a calça que você vai usar, o sapato, o relógio, o brinco. Já coloca os documentos dentro da pasta, se você vai ler um livro na parte da manhã, já deixa o livro na página da qual você vai ler. Se você vai realmente para o escritório, já coloque os documentos dentro da pasta. Então, a grande estratégia é deixe tudo no jeito organizado para o dia seguinte. Onde no dia seguinte, você não tem que ficar tomando decisão sobre o que você vai fazer. Você simplesmente acorda e já executa aquilo que você vai fazer. Então é muito importante a noite anterior, você se organizar para o dia seguinte na noite anterior. Assim você é bem mais produtivo, assim você tem muito mais força de vontade e assim você tem muito mais energia. E aí você começa o seu dia, arrumei minha cama, já arrumei minha cama, já troquei de roupa, já escovei os dentes, já tomei meu café da manhã, agora eu vou executar aquilo que é mais importante, aquilo que é a minha prioridade para eu poder alcançar o meu objetivo. Então é muito importante você fazer isso para você poder ir para o seu próximo nível de resultado. E eu te digo mais, quanto mais decisões a gente toma ao longo do nosso dia a dia, menos energia a gente tem. Então a energia... Tem um estudo feito em Israel, tem um estudo científico feito em Israel, onde eles começaram a pesquisar sobre o que os juízes, né, eles faziam na hora de realmente mandar um bandido, né, um ladrão para a cadeia, né, no momento ali de um julgamento. Como é que funcionava isso? O estudo comprovou o seguinte, as estatísticas do estudo comprovou o seguinte, que um juiz, ele dava muito mais absolvição, no caso para um bandido, algo do tipo, na parte da manhã, do que na parte da noite, do que na parte da tarde e no finalzinho da tarde. Reza a lenda, de acordo com esse estudo, que na parte da tarde, os juízes, eles eram muito mais, como é que eu posso dizer, eles eram muito mais decisivos com as decisões deles e mandavam muito mais pessoas para a cadeia do que na parte da manhã. Ou seja, por causa que ao longo do dia deles, eles tinham cada vez menos energia, cada vez mais força de vontade e cada vez mais foco na decisão que eles estavam tomando. Então eles tendiam a ter menos energia, menos força de vontade e as decisões deles tendiam a ser piores. Então,
A maioria das pessoas saem de dieta que horário? Na parte da tarde ou na parte da noite. Então, durante a noite, a tendência é que as nossas decisões sejam cada vez piores, sabe? E porque a gente está mais cansado, a gente tem menos energia. Mas aí você pode mudar a sua alimentação, você pode meditar e você pode se organizar na noite anterior para você poder tomar decisões melhores de certa forma, certo? Olha, obrigado por você que ficou comigo aqui até agora. Foi um prazer te ver aqui. E é o seguinte, eu tenho um grupo no Telegram chamado Study Just Mind. Nesse grupo no Telegram, eu compartilho áudios exclusivos com a minha audiência, compartilho links de conteúdos como essa aula aqui, como esse vídeo aqui que você acabou de assistir. Então, se você quiser participar desse grupo no Telegram, que é 100% gratuito, em algum lugar desse vídeo aqui, ou nas minhas mídias sociais, Vitor Coach, tem um link, clica nesse link e você vai ter acesso imediato a esse grupo, para você poder receber mais conteúdos como esse aqui. Obrigado pela sua presença e agora, às 10 horas da manhã, vai ter um episódio inédito aqui também, nesse mesmo lugar, no projeto Coach Responde, onde eu vou estar respondendo 3 perguntas da minha audiência. Então, te vejo daqui a pouco às 10 horas, aqui mesmo no Coach Responde. É hora da action.